Elevar nosso pensamento, unidos em prece, vamos pedir a Jesus, aos mentores e dirigentes espirituais desta casa, para que nos concedam bons pensamentos, para que nos tragam influências positivas do bem, que nós possamos aqui estar abertos a receber esses bálsamos que são derramados desde a hora que nós entramos nesta casa e que possamos levá-los aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, às nossas atividades em geral. Que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia e que os anjos de luz, os nossos protetores, possam nos intuir sempre no caminho do bem. Que o nosso Pai esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa palavra. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar compartilhando de novo esses momentos em que viemos nos conectar com os benfeitores espirituais, em que viemos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. O tema que nos foi prescrito para a noite de hoje, a vida futura, é um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira leitura do segundo capítulo, que é baseada num trechinho do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Quando João nos conta que Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. E não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Com base nisso, os benfeitores espirituais vêm fazer uma reflexão sobre esse tema da vida futura, que é um dos pilares do Evangelho de Jesus e também do ensinamento dos Espíritos. Segundo os Espíritos benfeitores que organizaram a doutrina espírita, dizem-nos que esse é um dos primeiros temas a serem tratados no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente por ser extremamente importante para a compreensão do todo. Igualmente tem essa essa importância para que tenhamos compreensão sobre todos os preceitos que Jesus nos ensina. Porque muito daquilo que Jesus fala aos nossos corações é baseado nessa existência da vida futura. Ou seja, na imortalidade do espírito, do ser inteligente, que somos nós. Se não fosse essa realidade da vida futura ou da imortalidade do espírito, muito daquilo que Jesus nos ensina não teria nexo. Pareceria um mero palavreado com muito pouco sentido. O primeiro exemplo que nós podemos citar é essa passagem na qual Jesus diz: Meu reino não é deste mundo. Mas como não é desse mundo? Pilatos deve ter se questionado. Jesus não deve estar bem. Como ele pode ser rei de um outro mundo? Que mundo é esse? Foi a forma que Jesus encontrou para trazer a um povo, os judeus, os romanos, muito ainda ligados à matéria, às coisas do mundo, do terra a terra, muito ainda egoístas, muito vaidosos, muito gananciosos. Foi uma forma de levar a eles o entendimento de que deveria existir algo diferente. De que a vida não cessa com a morte. Em várias outras passagens, Jesus toca nesse assunto, a fim de elucidar ao povo, aos seus discípulos,
esses ensinamentos. Por exemplo, há uma outra passagem do Evangelho em que Jesus diz que não se pode conhecer o reino de Deus se não renascer na carne e no espírito. E a pessoa com a qual Jesus falava se questionava, mas como será que pode, né, renascer de novo? Será que eu posso morrer e voltar ao corpo de uma criança? Ou meu corpo pode se recompor de novo? Dúvidas naturais de quem não entendia o processo, mas que eram trazidos, esses ensinamentos, a fim de começar a esclarecer o povo e depois esclarecer a humanidade, todos nós. E esses preceitos do Cristo seguiram com a doutrina cristã com o passar dos séculos. Todo cristão tem essa consciência de que existe uma vida futura. Porém, Jesus, pela limitação do povo, daquelas pessoas que compartilhavam com ele os caminhos da terra, há 2000 anos atrás, não pôde explicar de maneira mais clara para não gerar confusão, para não gerar medo, para não gerar incertezas. E esse conceito da vida futura acabou meio que ficando incompreendido. Tanto é que as religiões acabaram entendendo que depois da morte há algo. Mas como há algo? Há o reino de Deus. Aquele reino que Jesus prometeu. Jesus era uma pessoa tão boa? Então, o reino de Deus é para os bons. Mas se tem um lugar para as pessoas boas irem, deve ter um lugar onde as pessoas más também têm que ir. Porque se elas não vão estar para junto de Jesus, vão ter que ir para um outro lugar. E aí começou aquela história de céu e inferno. Depois da morte a gente vai para algum lugar. Porém, isso acaba não saciando a nossa fé. Porque vai contra aquela bondade que nós entendemos ser característica imutável de Deus. E por bênção divina, nós tivemos a oportunidade de receber, através dos espíritos codificadores da doutrina espírita, que trouxeram aos 4 ventos, por todos os cantos do mundo, essas informações que ecoavam por intermédio de médiuns, que traziam informações de que aqueles de nós que havíamos deixado de viver a vida orgânica, que havíamos passado pela transição da morte física, retornamos para trazer notícias, para relatar as nossas experiências, para trazer ideia de como é essa verdadeira vida, a vida futura da qual Jesus falava. Trazendo-nos um novo mundo ao nosso conhecimento. Mundo esse que é a nossa realidade. Mundo que é o nosso ambiente natural, da onde nós viemos e para onde nós, hora ou outra, precisaremos retornar. Porque o período aqui no plano terreno é transitório, é temporário. Estamos vivenciando, irmãos e irmãs, um período de aprendizagem. Estamos estagiando no orbe terreno a fim de que desenvolvamos as nossas aptidões, a fim de que aprendamos a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos, aprendendo a sublimá-los, transformá-los para melhor, para que assim evoluamos gradativamente, nos aproximando de Deus, nos aproximando de Jesus, tal qual é o objetivo das nossas encarnações. E Jesus nos traz esse conceito da vida futura por um ponto muito importante, que vai fazer a diferença para todos nós, e deve ser a diferença para todos nós. Fica-nos mais fácil viver a vida física, enfrentando as dificuldades, as expiações, as provas, lutando contra todas os entraves que a vida acaba nos oferecendo, se eu tenho certeza de que, depois da morte, a vida segue. E segue muito melhor. Porém, é preciso que entendamos que aquele reino que Jesus promete, aquele reino que está num outro mundo, essa vida que segue de maneira mais ampla,
ela precisa existir em graus diferentes, porque nós somos diferentes. Então não vai todo mundo para o mesmo lugar, mas também ninguém é expurgado para outros lugares. Todos nós temos as mesmas possibilidades. Deus nos concedeu o livre-arbítrio quando fomos criados. Um presente importante da divindade para todos nós. Uma prova do seu amor. Muito parecida com aquela prova de amor que nós damos aos nossos filhos pequenos, quando pela primeira vez nós damos uma nota de R$2 para a criança. Parece bastante dinheiro, né? Filho, filha, vai ali no mercadinho e compra o que tu quiser. Damos a liberdade para eles fazerem as suas escolhas. Deus nos concede o livre-arbítrio para que possamos nós também escolher, dando-nos a oportunidade de aprender pelas nossas próprias experiências o que é certo, o que é errado, as consequências do errado, as consequências do certo. E assim, utilizando a nossa inteligência, que também é uma concessão divina, que nós vamos ampliando e consolidando com o passar do tempo, nós aprendamos a fazer escolhas conscientes, inteligentes, deixando de lado o que eu não quero para mim e trabalhando mais intensamente por construir o que eu desejo para mim. E assim nós vamos criando as nossas histórias, vamos desenvolvendo as nossas habilidades, vamos ampliando os nossos sentimentos, as nossas virtudes, e vamos dando sequência ao projeto divino de evolução de todas as nossas vidas. Porém, é preciso que estejamos conscientes das responsabilidades que pesam sobre cada um de nós, visto que temos o livre-arbítrio. Não podemos imaginar que Deus possa escolher alguns de nós, dando-nos regalias. Eu vou pegar o fulano lá, meu filho, e vou dar para ele tudo de bom. Lembrando que eu tenho um monte de milhões de outros filhos que precisam também do carinho e do amor de Deus. Por que eu vou dar mais para um e menos para outro? Isso não é coerente com o amor divino. E quando a gente olha o mundo lá fora, quando nós olhamos as pessoas com as quais nós convivemos e compartilhamos os caminhos da vida, nós notamos que há inúmeras diferenças nas nossas vidas. A vida de ninguém é igual a do um do outro. Todos nós temos vidas diferentes. Passamos por experiências diferentes, escolhemos caminhos diferentes. Ao nascer, tivemos possibilidades diferentes. As nossas escolhas nos levam a ter caminhos diferentes. Tudo isso trabalhado em paralelo pela bondade divina para que nós estejamos seguindo os caminhos mais adequados às necessidades que nós precisamos passar. Tal qual o pai que dá o dinheirinho para o filho ir lá comprar o que ele quiser lá no mercadinho, o pai está lá, ele não larga o guri sozinho, né? Vai lá por perto e fica só monitorando para ver o que está acontecendo. Para que o pessoal do mercado não passe a perna no menino, para que ele não compre um valor excessivamente alto e não possa pagar, para que não aconteça nada no trajeto. Os pais estão ali monitorando. Deus também monitora as nossas vidas a fim de que possa intervir para que nós estejamos seguindo pelo caminho mais adequado. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Não dá para imaginar que Deus vai fazer por mim aquilo que eu devo fazer. Não dá para imaginar que o meu anjo de guarda, que os nossos anjos de guarda, que os nossos espíritos protetores foram nos designados por Deus para nos encher de, vamos usar uma palavra meio pesada, né? De mimos, de bardas. Os bons espíritos nos acompanham para nos incentivar, para nos proteger, para nos inspirar, mas não para fazer por nós o que nós devemos fazer. Seria muito prático conversarmos com o nosso espírito protetor e pedir para ele resolver os nossos problemas. Para ele não seria impossível, mas onde há o mérito nisso? Se nós não conseguimos resolver os problemas que a gente mesmo cria. E nós só temos essa consciência das responsabilidades que temos quando nós entendemos de maneira ampla e restrita esse conceito
do Cristo, da vida futura. Da vida que cessa, da vida que não cessa. Da vida eterna. Da imortalidade que nos caracteriza. Entendendo que as nossas experiências no mundo físico são somatórios, interligadas umas com as outras, interferindo umas nas outras. O nosso passado interfere no presente, o presente interferirá no futuro. Por isso, precisamos desde já nos esforçarmos para que, agora, construamos o que desejamos para o nosso porvir. Precisamos fazer desde já aquilo que almejamos para o nosso futuro, entendendo que o futuro é uma construção diária. O tempo passa muito rápido, todos nós sabemos. Quem de nós não gostaria de ter um dia de 30 horas? Porque nunca dá tempo de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Não podemos ampliar o tempo, mas devemos utilizá-lo com discernimento. Procurando entender o que fazemos durante o dia, onde desperdiçamos tempo, onde poderíamos aplicar o tempo de uma maneira melhor, para que as nossas obras, para que os nossos trabalhos, para que os nossos esforços sejam produtivos e tragam benefícios a nós e às pessoas à nossa volta. Todo cristão, todo aquele que se diz seguidor do Cristo, todo aquele que tem contato com o Evangelho de Jesus, tem a obrigação de trabalhar-se intimamente. A obrigação é para cada um de nós. Tem o dever de olhar para dentro de si, procurando o que há em si que precisa ser transformado. Só assim nós estaremos dando seguimento a essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui no plano físico, aprendendo e evoluindo. Precisamos perder a ideia de que somos meros viajantes numa encarnação aqui no planeta Terra. Precisamos perder a ideia de que aquilo que nós fazemos não é importante. Tudo aquilo que a gente faz é importante. Tudo aquilo que nós fazemos ajuda a desenvolver o nosso futuro. Tudo. Todas as escolhas que nós fazemos repercutem nas nossas vidas e muitas vezes nas vidas alheias e a gente nem se dá conta disso. E nós somos inspirados pelos benfeitores espirituais a fim de que façamos escolhas mais coerentes com aquilo que nós programamos lá no plano espiritual, antes de voltar para o plano terreno. Porque a gente não foi largado de paraquedas aqui na Terra. Nossas reencarnações foram minuciosamente planejadas, levando em conta o que precisávamos vivenciar, as situações que precisávamos passar, os conceitos que precisamos aprender, as pessoas com as quais nós precisamos nos relacionar. Tudo minuciosamente analisado e construído, para que tenhamos, nessa reencarnação, as oportunidades indispensáveis à nossa melhora. Porém, dentre tudo isso tem o livre-arbítrio. E a gente tem o poder de pôr tudo a perder. Quando fazemos escolhas inconsequentes. Quando não refletimos sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que dizemos, e muito menos sobre as consequências de tudo aquilo que fazemos, ou pensamos, ou dizemos. Muitas vezes agimos instintivamente, voltando ao nosso passado, dos primórdios da humanidade, deixando de lado o fruto dos nossos esforços, a nossa inteligência. Agindo muitas vezes como os animais, procurando o instinto de sobrevivência, deixando de lado tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós.
Precisamos utilizar os nossos dons. Precisamos utilizar as nossas inteligências. Precisamos construir nas nossas vidas aquilo que almejamos para as nossas vidas. Porque nada se constrói ao acaso. Porque nada cai do céu, como diz o ditado. E a vida futura nos aguarda, amigos e amigas. Nos aguardará de portas abertas, no momento em que nós tivermos que retornar ao plano espiritual. Porque eu não sei se você sabe, espero não assustar ninguém, mas uma hora ou outra a gente vai voltar. E não dá para pedir para esperar um pouquinho. Quando a gente vê, já estamos lá. E como aquele viajante pego desprevenido, muitas vezes nós chegamos na alfândega. Não tem alfândega lá no plano espiritual, tá? Só vamos fazer uma brincadeirinha. A gente chega lá na alfândega e não nos deixa passar. Porque falta documento, porque falta passaporte, porque não tenho visto. Espiritualmente falando, o plano espiritual nos aguarda de acordo com aquilo que nós construímos no plano físico, nas nossas experiências terrenas. Só para trazer um relato, para mostrar para a gente como é bom o esforço. Tem uma obra que eu não me recordo o nome, quando a gente vai ficando velho, o Alzheimer vai pegando, né? E aí começa a faltar a memória, que traz um relato da experiência de Bezerra de Menezes quando voltou ao plano espiritual. E Bezerra de Menezes, quando se deu conta, estava num quarto de uma instituição de cuidados, um hospital, rodeado por amigos espirituais que o acompanhavam durante a sua experiência física. E ele despertou e viu aqueles amigos à sua volta e ficou muito feliz de tê-los perto de si, lhe recebendo no retorno à vida espiritual. Mas, prestando atenção no ambiente, se deu conta que havia um burburinho na janela para fora. E ele, ouvindo aquilo, ele questionou: o que é esse barulho todo? E os amigos convidaram: Bezerra, vamos à janela. Ele se levantou e foi até a janela e, olhando lá fora, viu uma multidão de pessoas lá fora. E ele voltou aos amigos e perguntou: quem são esses? E os amigos disseram: esses aí, Bezerra, são todos aqueles irmãos e irmãs que tu ajudaste lá no plano terreno. E hoje, sabendo que tu voltaste à vida espiritual, estão aqui para te receber e para te agradecer. É um relato simples, porém emocionante, que nos mostra as consequências dos nossos atos, as construções que nós fazemos a cada instante. O bem, como nos diz Francisco Cândido Xavier, que hoje está de aniversário, o bem sempre será o nosso advogado em toda parte. Todo bem que a gente puder fazer não se perde. E o bem abre portas para o nosso futuro, para que o nosso futuro seja melhor. Aprendamos a construir, amigos e amigas, o futuro das nossas vidas. Lembrando que a morte chegará, mas ela não é o fim, é uma transição. E transcendendo as portas da morte, adentraremos no reino de Deus. O plano espiritual, segundo os Espíritos. Um mundo que permeia o nosso mundo. Onde vivemos, todos nós, libertos da matéria. Onde temos a possibilidade de nos relacionar com as nossas famílias espirituais, com os nossos amigos do coração, com os benfeitores que amparam a humanidade, que nos incentivam nas nossas lutas, onde teremos a oportunidade de serenar nossos corações, nossos pensamentos, nos envolvendo em energias benfazejas, desde que, quando encarnados, nos esforcemos nos bons propósitos que Jesus nos ensina, que o seu Evangelho nos mostra. Os benfeitores espirituais prescreveram a Kardec e a todos nós como modelo para a humanidade, Jesus. Deve ser nosso modelo e nosso guia.
entendendo-o como guia, aquele que nós devemos seguir, e o modelo como aquele ao qual nós devemos imitar. Lembremos que Jesus é o nosso guia, estará nos guiando pelos caminhos da vida, mas também deve ser o nosso modelo. Em todas as situações em que tivermos dúvidas, em que tivermos medo, em que não soubermos o que fazer, lembremos do Cristo e passemos a imitar. Questionando-nos intimamente o que Jesus faria nessa situação que eu estou vivenciando agora. E assim, amigos e amigas, dando tempo para que a nossa inteligência possa refletir nas nossas escolhas, dando-nos a oportunidade de fazer escolhas mais coerentes, mais inteligentes, nós estaremos desde já construindo para o nosso futuro dias melhores. Estaremos trabalhando para que a vida futura de todos nós seja melhor. Nas leis divinas, tudo é decorrência de mérito. Tudo é decorrência de esforço. Deus não nos analisa por objetivos alcançados, mas sim por vontades, por intenções. Qual era a intenção que nós tínhamos em determinadas escolhas? Muitas vezes as nossas intenções são boas, mas as consequências nem tanto. Porque muitas vezes não entendemos as consequências daquilo que fazemos, apesar de ter uma boa intenção. Mas são as nossas boas intenções que nos motivarão a fazer mais e mais e nos ajudarão a desenvolver as nossas habilidades, a nossa inteligência e nos ajudarão a fazer escolhas assertivas sempre. Devemos no presente estar preocupados com tudo aquilo que nós precisamos escolher, tudo aquilo que nós precisamos fazer, entendendo que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Para ajudar a complicar um pouquinho, Deus coloca ao nosso lado um monte de pessoas que nós temos o dever de ajudar também. E esse verbo ajudar é um verbo que precisa ser entendido numa situação muito mais ampla, em todos os conceitos que o ajudar pode ser aplicado. Através de uma conversa amiga, através de um escutar sem falar nada, através do perdão, através do consolo, através do carinho, através do respeito e principalmente através do amor. Pondo em prática de verdade aquilo que o Cristo nos ensina. Dando-nos ensejo de que transformemos o nosso ser, começando de dentro para fora. Criando nos nossos corações, nos nossos sentimentos, belezas íntimas que aflorarão e nos transformarão frente às pessoas que convivem conosco, que nos identificarão e notarão as nossas transformações. E assim serviremos de base, serviremos de exemplo, para que as pessoas que vivem e convivem conosco possam também se transformar. E assim, juntos, possamos, gradativamente, construir um mundo melhor. Para que as experiências reencarnatórias do futuro no planeta Terra tornem-se mais amenas, mais felizes, mais produtivas e proveitosas a todos nós. Para que a nossa volta à verdadeira vida, a vida futura, da qual fala o Evangelho, possamos ter recepções amorosas, felizes, reencontros, dando ensejo a que construamos aquele reino de Deus que Jesus tanto fala, de maneira verdadeira nas nossas vidas. O amor de Deus nos envolve a todos. E deste amor, nós nunca estamos apartados. Porém, quanto mais nós nos esforçamos na prática do bem, na vivência do Evangelho e na consolidação dos nossos atos de acordo com as leis divinas, muito mais intensa se torna essa união que nós temos com o amor divino.
nos sentiremos mais fortes, nos sentiremos mais motivados, mais protegidos, e muito mais faremos, porque Deus identifica em nós as nossas boas intenções, os nossos crescimentos morais, intelectuais, e muito mais possibilidades nos dá de nos tornarmos úteis à coletividade da qual nós fazemos parte. Que os benfeitores espirituais, meus irmãos e minhas irmãs, possam nos envolver com as suas energias amorosas, tocando as nossas mentes e os nossos corações para que saiamos daqui hoje com as nossas consciências abertas, receptivas a esses conceitos que o Cristo nos traz, com a certeza de que a vida verdadeira nos aguarda após a transição da morte. Que saiamos daqui convictos de que todo o esforço que empreendermos na nossa transformação íntima e no auxílio às pessoas que vivem e convivem conosco sempre é válido e jamais será um desperdício de tempo. Que saiamos daqui com o nosso coração agradecido ao nosso Mestre amado Jesus, por todas as bênçãos que Ele nos concede e pelo esforço ainda para nós inimaginável de estar junto conosco, nos trazendo o seu Evangelho, os seus exemplos, para que hoje pudéssemos estar aqui conversando sobre Ele, sobre tudo aquilo que Ele nos legou. Que essas bênçãos que nos envolvem nesse momento possam estar conosco sempre, nos amparando, nos incentivando, nos protegendo, para que alcancemos esses bons resultados na nossa jornada do plano terreno, para que a nossa vida futura seja cada vez melhor. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual da casa que nos auxilia nesses momentos, e agora nós convidamos a todos para que juntos façamos a nossa prece de encerramento, convidando aos trabalhadores da casa que se posicionem junto conosco para que façamos o nosso passe coletivo, convidando as irmãs, os irmãos, a lembrarem de Jesus, da maneira que vocês guardam Ele nos vossos corações. E com a imagem do Cristo na nossa mente, em pensamento, conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado, por tudo aquilo que fazes por todos nós. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nos ensinas, pelos exemplos que nos transmite, por todas as bênçãos que dispensa a humanidade incessantemente. Nós sabemos, Jesus, que Tu és conhecedor das nossas necessidades, sabe o quanto nós precisamos de Ti, e nós contamos com Teu auxílio. Dá-nos força e fé, Senhor, para que jamais percamos a motivação, para que jamais nos entristeçamos, nos deprimamos frente às dificuldades da vida, e imbuídos de fé e coragem possamos vencê-las. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a nos tornar verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, pondo em prática tudo aquilo que o Teu Evangelho nos ensina. Que o Teu auxílio, Senhor, possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz, que o Teu amor, Jesus, envolva e protejam a todos, onde quer que estejam. Por fim, nós pedimos pelas águas que portamos, rogando a equipe espiritual amiga, que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Mestre, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que a Tua paz e as Tuas bênçãos possam nos acompanhar no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Uma boa semana a todos. E obrigado pela paciência.